Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou dar início ao terceiro vídeo, o segundo capítulo do nosso livro de embasamento teórico, esse meu novo estágio, tá bom? Vou abrir os slides para a gente poder acompanhar e vocês entenderem melhor do que se trata, o que é esse curso de extensão, tá bom? Bom, para quem não sabe ainda, eu sou estudante da Uninter, Centro Universitário Internacional. Esse é um curso de extensão, porque a gente está fazendo nossos estágios aí em pandemia, então estamos tendo a oportunidade de fazer um formato de curso de extensão para estar levando informação para a comunidade. O tema deste curso de extensão, deste estágio, eu escolhi sobre transtornos e dificuldades de aprendizagem. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ayla Cristina dos Reis, eu faço licenciatura em psicopedagogia, meu RU é 2027218 e esse é o meu estágio supervisionado psicopedagogia do ensino fundamental. Bom, no vídeo anterior a gente leu aí o primeiro capítulo desse livro, Dificuldades de Aprendizagem, um olhar psicopedagógico, que é da editora Intersaberes, né, da série Psicopedagogia, de Daniela Leal e Micaline Oliveira Gomes Nogueira. Esse livro, vocês estão vendo aí, esse aqui, é o nosso livro de embasamento teórico aqui do nosso curso de extensão. E hoje a gente vai começar a ver sobre o capítulo 2, que é Dificuldades de Aprendizagem, um olhar psicopedagógico, que é o tema, né, do livro. Bom, durante esse livro existem aí algumas indicações de filmes e tal. Eu preferi separar e deixar para o final. Eu vou deixar aí os títulos, vou fazer um vídeo com os títulos de alguns filmes para vocês estarem assistindo, que eu acho super importante para quem se interessar aí pelo tema, tá bom? Eu pretendo também fazer algumas atividades, tá? Vamos ver aí no decorrer desse curso de extensão, desse meu estágio, fazer algumas atividades e também vamos ter uma entrevista com a professora Usana, tá? Ela vai falar um pouquinho, ela também é psicopedagoga, vai falar um pouquinho das dificuldades de aprendizagem no ensino fundamental para a gente, um pouco da experiência dela. Então, hoje, vamos dar início ao nosso capítulo 2. Então, falamos no capítulo sobre as concepções de ensino, aprendizagem, né? Um resgate histórico, falando um pouquinho aí da história da aprendizagem, de grandes estudiosos, e foi um tema muito bom. Se você não assistiu, estiver interessado, volta aí o vídeo anterior, que você vai conseguir assistir falando um pouquinho sobre esse primeiro capítulo. Bom, capítulo 2, eu vou colocar aqui uma citação de Paulo Freire. Gosto de ser gente porque, mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais, políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase sempre barreiras de difícil separação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o mundo. Sei também que os obstáculos não se eternizam. Sacada, né? Então vamos lá falar um pouquinho de dificuldades de aprendizagem, um olhar psicopedagógico. E neste capítulo vamos abordar as dificuldades de aprendizagem, apresentando conceitos e caracterizações sobre as dificuldades na visão de vários teóricos que se debruçaram sobre o tema. Nosso objetivo neste momento é estudar o conceito, a caracterização e a terminologia adotados por diversos estudiosos ao tratar o tema em questão, tais como problema de aprendizagem, déficit, distúrbio, transtorno, obstáculos, fracasso e outros, buscando identificar se há ou não diferenças entre eles
ou se são sinônimos. O ensino formal, que prima e prioriza o racional, o igual, a cópia, a receptividade, o individualismo, a competição e o autoritarismo, assim como os meios de comunicação que expelem modelos prontos, sem espaço para o desenvolvimento criativo da criança, precisa ser superado radicalmente, pois, definitivamente, a educação não deve estar relacionada simplesmente à transmissão de conteúdos e ao estabelecimento de modelos a serem seguidos. Parece um contrassenso, já que é justamente isso o que vem acontecendo em vários espaços educativos. Os educadores devem procurar novos caminhos e alternativas para todo esse delicado processo de aprender, para que os estudantes não sejam obrigados a se tornarem copistas que fazem as coisas por fazer ou para passar de ano, cumprindo uma obrigação desmotivante e castradora. É necessário que o estudante sinta-se bem, é preciso que ele tenha prazer em aprender. Uma educação voltada para os aprendizes deve levar em conta o desejo e a curiosidade destes em relação às coisas novas ou ao que se quer aprender, e procurar desenvolver cada vez mais o espírito crítico e a consciência autônoma. Nesse momento, os educadores precisam buscar a parceria com os pais, a direção e os coordenadores da escola, com os outros professores e principalmente com os estudantes. É necessário que o educador assuma o seu papel de companheiro de viagem, do educando, abrindo trilhas e apontando caminhos na busca do conhecimento. Mas cabe ao educando escolher seus próprios caminhos. Todavia, esse caminhar é importante que os professores, diretores, coordenadores, estudantes, pais e todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem compreendam o que são as dificuldades de aprendizagem e como podem, juntos, superá-las. A seguir falaremos dessas e de outras questões, buscando apresentar novas possibilidades para lidar com o problema, por meio de um olhar psicopedagógico. Agora vamos falar então o que são dificuldades de aprendizagem, o conceito e caracterização. Nesse ponto, é necessário definir o conceito de dificuldade de aprendizagem, também denominado por alguns estudiosos como problema de aprendizagem, distúrbio, transtorno de aprendizagem ou ainda fracasso escolar. Mas será que todos esses termos são adequados? O que significa cada um deles? Há diferenças entre essas expressões ou são sinônimas? Essas e outras questões necessitam ser esclarecidas para que possamos dar continuidade aos nossos estudos. Para tanto, propomos a análise das colocações de autores que abordam esse tema, respondendo às dúvidas aqui levantadas de maneira clara e objetiva. Segundo o documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria número 555/2007, prorrogada pela Portaria de número 948/2007, entregue ao Ministério da Educação, em 7 de janeiro de 2008, intitulado Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. A terminologia adotada deve ser transtornos funcionais específicos, Brasil 2008. De acordo com esse documento, a escola, historicamente, se caracterizou pela visão da educação que delimita
a escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. A partir do processo de democratização da educação, se evidencia o paradoxo inclusão-exclusão. Quando os sistemas de ensino universalizam o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. Assim, sob formas distintas, a exclusão tem apresentado características comuns nos processos de segregação e integração que pressupõem a seleção, naturalizando o fracasso escolar. A partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania, fundamentado no reconhecimento das diferenças e na participação dos sujeitos, decorre uma identificação dos mecanismos e processos de hierarquização que operam na regulação e produção das desigualdades. Essa problematização explicita os processos normativos de distinção dos alunos em razão das características intelectuais, físicas, culturais, sociais e linguísticas, entre outros, estruturantes do modelo tradicional de educação escolar. Brasil 2008, página 6, grifo nosso. Além disso, o documento coloca que consideram-se alunos com deficiência aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Dentre os transtornos funcionais específicos estão dislexia, desortografia, disgrafia, descalculia, transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros. As definições do público-alvo devem ser contextualizadas e não se esgotam na mera caracterização e especificações atribuídas a um quadro de deficiência. Transtornos, distúrbios e aptidões. Considera-se que as pessoas se modificam continuamente, transformando o contexto no qual se inserem. Esse dinamismo exige uma atuação pedagógica voltada para alterar a situação de exclusão, enfatizando a importância de ambientes heterogêneos que promovam a aprendizagem de todos os alunos. Brasil 2008, página 15. Em consonância com essas ideias, Nunes e Silveira, 2008, página 176, destacam que o conceito de fracasso escolar é algo mutável e está profundamente conectado com os conhecimentos demandados pela sociedade. Em um período histórico específico, uma criança que fracassa é alguém que, em determinado momento, e na avaliação da escola, não consegue aprender o que a instituição espera que aprendam os alunos de sua idade, necessitando de medidas concretas
para corrigir a situação. Isso demonstra que o fracasso escolar não se limita apenas ao não aprender por parte do aluno. É também o reconhecimento oficial, a legitimação desse não aprender, é o que diz a escola a esse respeito. Segundo Rovira, citado por Nunes e Silveira em 2008, página 176 e página 177, somente a expressão fracasso escolar é a mais conhecida e difícil de ser substituída. Embora seja um termo excludente, por não deixar nuances, ainda de acordo com esse autor, fala-se em fracasso escolar de uma maneira global, como se o aluno fracassasse em sua totalidade, ou seja, como se não progredisse em nada durante os anos escolares, no que tange aos seus conhecimentos ou seu desenvolvimento pessoal e social. Para Cordier, citado por Bossa em 2002, página 18, o fracasso escolar é uma patologia recente. Só pôde surgir com a instauração da escolaridade obrigatória no fim do século XIX e tomou um lugar considerável na preocupação de nossos contemporâneos, com consequência de mudança radical na sociedade. Não é somente a exigência da sociedade moderna que causa os distúrbios, como se pensa muito frequentemente, mas um sujeito que expressa seu mal-estar na linguagem de uma época em que o poder do dinheiro e o sucesso profissional são valores predominantes. Para a paz, citado por José Coelho, 2008, página 23, podemos considerar o problema de aprendizagem como um sintoma, no sentido de que não aprender não configura um quadro permanente, mas ingressa numa constelação peculiar de comportamentos. Além disso, os autores que se dedicam a esse assunto usam os termos problemas e distúrbio de maneira indiscriminada. Em relação à expressão problemas de aprendizagem, Nunes e Silveira, 2008, página 175, propõem uma síntese, destacando 7 tipos de problemas de aprendizagem mais comuns na atualidade. Dislexia, déficit no reconhecimento e na compreensão de textos escritos. Dislalia, dificuldades na articulação, omissões ou trocas de um ou vários fonemas. Disgrafia, atraso no início da fala, Desortografia, dificuldades no grafismo. Disgrafia, dificuldades com a escritura escrita, síntese, pontuação, posição das letras, organização dos parágrafos e etc. Descalculia, dificuldades com raciocínio lógico matemático. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Dificuldades em manter a atenção, controlar os impulsos e inquietação motora. O conceito de dificuldade de aprendizagem, adotado nesta obra, foi instituído por Samuel A. Kirk, em 6 de abril de 1963, na conferência denominada Conference on Exploration into Problems of the
perceptuale handicap shield. Por conseguinte, Sanches, 2004, página 13, afirma que o conceito de aprendizagem é propriamente norte-americano e canadense de origem. Kirk afirma que uma dificuldade ou distúrbio de aprendizagem refere-se a um atraso, desordem ou retardo do desenvolvimento em um ou mais processos da fala, leitura, escrita, aritmética ou outro resultado escolar do sujeito causado por uma desvantagem psicológica devido a uma possível disfunção cerebral e ou distúrbios emocional ou comportamental. Ela não é o resultado de retardo mental, privação sensorial ou de fatores culturais e educacionais. Segundo Garcia Sanches, citado por Nunes Silveira em 2008, página 154, a definição mais aceita entre os estudiosos do tema tem sido a de um conjunto heterogêneo de transtornos que se expressa no campo da linguagem, da leitura, da escrita e das habilidades matemáticas, que podem oferecer ao longo do ciclo vital. Alguns autores fazem uso de mais de uma terminologia na mesma definição do conceito, que é o caso de Drouet. Todos os distúrbios da fala, da audição, emocionais, do comportamento e outros têm sua origem em causas diversas, porém, todos eles se constituem em obstáculos à aprendizagem, prejudicando-a ou mesmo impedindo-a. São, portanto, problemas dentro do processo de ensino-aprendizagem. Barbosa também utiliza mais de um termo em suas colocações, como vemos a seguir. Estar com dificuldade para aprender significa estar diante de um obstáculo que pode ter um caráter cultural, cognitivo, afetivo ou funcional e não conseguir dar prosseguimento à aprendizagem por não possuir ferramentas ou não poder utilizá-las para transpor. Outro autor que também usa mais de um termo em suas discussões sobre a terminologia é Ross, ao dizer que distúrbios de aprendizagem é uma expressão que desperta a atenção para a existência de crianças que frequentam escolas e apresentam dificuldades de aprendizagem, embora não aparentem defeito físico, sensorial, intelectual ou emocional. Por conseguinte, compreendemos, a partir das colocações e dos pontos de vista dos autores, que há uma variedade de termos quando o assunto é dificuldade de aprendizagem. Porém, é necessário salientar, neste momento, que todas essas nomenclaturas, por mais que possam apresentar formas diversas de abordar as dificuldades, exigem uma investigação diagnóstica clínica aprofundada, realizada por uma equipe de especialistas que vai desde o psicopedagogo, passando pelo psicólogo, o neurologista, o fonoaudiólogo e outros. Só a partir de uma avaliação dessa equipe multidisciplinar será possível vislumbrar o não aprender da maneira profissional e acertada para que não haja
julgamentos precipitados e preconceituosos, visto que, em alguns casos, são raros. Alguns alunos taxados como disléxicos, desatentos, hiperativos e outros não são. Eu venho desde o primeiro estágio, desde o primeiro vídeo que eu fiz lá no meu primeiro estágio, que deu mais de 20 vídeos. No segundo estágio, acho que foram 17 ou 18 vídeos. Eu falo dessa parte, desse diagnóstico da dificuldade de aprendizagem, que é uma equipe. Que o psicopedagogo ele vai fazer, né, uma avaliação para levantar hipóteses e pode trabalhar, né, um pós-diagnóstico. Mas esse diagnóstico certo, correto, é feito por uma equipe multidisciplinar, manifestado aqui psicólogo, neurologista, um fono, né, e outros, além do pediatra, além da escola, que pode estar levantando essa queixa, né? Então, sempre esse trabalho é feito uma equipe multidisciplinar aí, de vários profissionais, de várias áreas, né? O psicopedagogo vai trabalhar no pós, depois com a intervenção, né? Para ajudar a superar essa dificuldade de aprendizagem. O que queremos dizer é que o processo de aprendizagem é um processo bastante complexo e delicado, porém é muito saudável que haja dúvidas, desequilíbrios, dificuldades e adaptações para se assimilar e acomodar novos conhecimentos. A gente falou no vídeo anterior sobre a acomodação, né? Assimilação, acomodação, como elas acontecem, né? Que elas são necessárias para que a aprendizagem realmente aconteça. Como estudamos a partir das contribuições de Piaget, no capítulo anterior, falamos lá sobre ele, esse é um caminho adequado para se aprender, né? Da assimilação, das dificuldades, adaptações, desequilíbrios, para poder acomodar, assimilar e acomodar os novos conhecimentos. Tal complexidade do processo de aprendizagem humana leva a Visca a concebê-lo sob 4 diferentes níveis, denominados por ele de esquema evolutivo da aprendizagem, entendendo-se do nascimento até a morte do indivíduo. Então, quais seriam esses 4? 1. Proto-aprendizagem, ou primeiro nível de aprendizagem. É a aprendizagem das primeiras relações vinculares, interação entre a criança e a mãe. Deuteroaprendizagem, ou segundo nível de aprendizagem. Apreensão da cosmovisão do grupo familiar. Aprendizagem assistemática, ou o terceiro nível de aprendizagem. É a aquisição do instrumental, das técnicas e recursos que permitem o desempenho numa comunidade restrita. E depois a 4, a aprendizagem sistemática, ou quarto nível de aprendizagem. Dá-se a interação com os reativos particulares selecionados, ou seja, as instituições escolares que a sociedade veicula através de instituições de educação infantil, ensino fundamental, médio e superior. Segundo esse autor, se a criança estabelece um vínculo negativo em qualquer uma dessas etapas da sua vida, poderá gerar consequências em seu desenvolvimento, de maneira parcial ou total, produzindo déficits ou obstáculos à aprendizagem. De acordo com os estudos de Visca,
Esse déficit pode ser organizado didaticamente em 4 tipos de obstáculos de aprendizagem. Então, vamos falar dos 4 obstáculos à aprendizagem. Epistemológico, conceito de Bachelard, eu acho que é assim que se fala, retomado por Pichon-Rivière, que consiste na resistência em aceitar todo conhecimento que se encontre em contradição com a concepção do mundo e de vida. 2. Epistemofílico, conceito de origem psicanalítica, também utilizado por Pichon-Rivière, que consiste na dificuldade em aceitar todo conhecimento novo por meio da indiscriminação, do ataque ou da perda, ou seja, são as causas emocionais que podem gerar dificuldades de aprendizagem. Epistêmico, conceito derivado da teoria piagetiana, de acordo com o qual cada sujeito epistêmico possui uma determinada estrutura cognitiva que delimita o nível de conhecimento que pode adquirir em função das operações que dispõe. Funcional. Os obstáculos funcionais são as formas como se dá o pensamento do sujeito que, segundo vista, sofrem uma evolução que permite ao examinador das dificuldades de aprendizagem utilizá-los como hipótese auxiliar sempre que precise se valer de recursos diagnósticos que não possuam na sua organização os princípios construtivistas, estruturalistas e interacionalistas, os quais fundamentam essa visão. Então, dessa forma, é preciso que seja feita uma investigação cuidadosa em relação às dificuldades de aprendizagem da criança, passando por todos os níveis de aprendizagem e buscando averiguar as possibilidades e obstáculos prováveis, não só as consequências vislumbradas em sala de aula, leitura, escrita, compreensão e interpretação de textos, problemas em relação à matemática, atenção e ao comportamento, pois tais dificuldades podem ser agravadas ou mesmo geradas por questões sociais mais complexas, advindas da história particular de desenvolvimento de cada um. Contudo, como sabemos, no seio da escola, a maioria das dificuldades de aprendizagem vem acontecendo em relação a conteúdos específicos, leitura, escrita e matemática, em diferentes fases do desenvolvimento escolar da criança. Fato esse que nos instiga a pensar seriamente sobre essa problemática, sem esquecermos, é claro, de que esses são os sintomas, não as causas das dificuldades. Portanto, veremos a seguir alguns apontamentos sobre as dificuldades de leitura e escrita e da matemática, destacando a necessidade de não negligenciar questões mais abrangentes, como condições socioeconômicas, culturais, familiares e outras, as quais não são sinônimos de dificuldades de aprendizagem, mas nunca devem ser descartadas quando se trata de investigar o problema em profundidade. É mister esclarecer ainda que a avaliação diagnóstica clínica da criança deve ser realizada por profissionais especializados e preparados, e não pelo professor da criança. O educador pode ajudar muito, mediando o encaminhamento da criança para a avaliação clínica,
conversando e orientando os pais e ajudando os profissionais com informações relevantes acerca da criança, as quais somente ele, em seu convívio diário com os estudantes, será capaz de perceber e apontar. Porém, o professor, ainda que conheça a fundo o seu aluno, não está capacitado para avaliar clinicamente a situação. Bom, então aqui a gente deu aí uma breve esclarecida sobre como o mundo, né, o nosso país, a legislação trata aí o que é dificuldade de aprendizagem, o que é distúrbio, né, que pode gerar as dificuldades de aprendizagem, e falamos aí um pouquinho da nossa lei, como que alguns estudiosos tratam o que seria, né, uma dificuldade de aprendizagem, aonde a gente pode encontrá-la. Então, nesse capítulo, falamos sobre o conceito de dificuldade de aprendizagem e suas múltiplas denominações. Problema de aprendizagem, déficit, distúrbio, transtorno, obstáculos, fracasso, né, buscando investigar cada um desses termos à luz de vários autores. Apresentamos também a terminologia adotada pelo documento elaborado a pedido do Ministro da Educação para a Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva. Além de estudarmos essas nomenclaturas, chamamos a atenção para o fato de que ainda existem diversas maneiras de nomear as dificuldades, mas o mais importante não são os nomes dados ao problema, e sim a necessidade de se investigar clinicamente as causas. É necessário realizar um diagnóstico multidisciplinar com profissionais como psicopedagogos, psicólogos, neurologistas, fonoaudiólogos e outros. Devemos lidar com a situação de forma responsável e assertiva, pois as dificuldades podem, muitas vezes, não estar relacionadas com fatores patológicos, neurológicos, psicológicos, neurolinguísticos ou psicopedagógicos, mas sim com outras questões, que seriam familiares, culturais e econômicas. Estudamos também nesse capítulo sobre a complexidade do processo de aprendizagem e seus diferentes níveis, o protoaprendizagem, deuteroaprendizagem, aprendizagem assistemática e aprendizagem sistemática. Nós vimos ainda que os obstáculos à aprendizagem podem ser os seguintes: o epistemológico, epistemofílico, epistêmico ou então funcional. O outro ponto de destaque é a importância do professor como mediador, né, encaminhando e ajudando os especialistas na avaliação diagnóstica clínica. Então, tem uma indicação aqui de um livro que chama Psicopedagogia Clínica, uma visão diagnóstica dos problemas de aprendizagem escolar. Porto Alegre, Artes Médicas, de 2004, de Weiss, W-E-I-S-S, Lúcia Weiss. Apresenta ela em seu livro uma excelente abordagem sobre várias questões importantes em relação às dificuldades de aprendizagem, entre elas causas dos problemas, desmistificando o senso comum de colocar sempre a culpa do fracasso escolar no aluno e apresentando uma gama de fatores internos e externos que corroboram o problema, tais como a linha de trabalho da escola, a metodologia do professor e as influências cognitivas, emocionais, orgânicas,
pedagógicas e sociais no processo de ensino-aprendizagem. Muito bom esse livro, então se você quiser aprofundar um pouquinho neste assunto, e você aí está em formação, um pedagogo, um psicopedagogo, acho bem interessante. É uma boa indicação. O livro da Lúcia Weiss, né? O Weiss, eu não sei exatamente como se lê o nome dela, tá bom? Então fica aí a dica desse livro, uma indicação cultural aí para você estar se aprofundando no tema. Eu até gostaria de trazer ele aqui para vocês. Bom, então hoje, nesse nosso vídeo, a gente encerra ele por aqui. Vamos voltar no próximo vídeo falando no capítulo 3 sobre transtornos funcionais específicos da aprendizagem, a disgrafia, desortografia, dislexia e a discalculia. Também já falei um breve comentário deles, mas nesse curso de extensão a gente vai dar uma aprofundada. Eu vou escolher um tema aí bem legal para a gente estar falando quando a gente terminar esse embasamento teórico. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então acompanha, não deixe de acompanhar. Assistam todos os vídeos, curte, deixa o seu comentário, deixa o seu e-mail para constar na lista de presença, tem certificado e você vai estar me ajudando aí na minha lista de presença desse curso de extensão. Então deixa lá o seu e-mail também. É assim que você vai participar e adquirir mais conhecimento. Tenho certeza que até o final desse curso, desse estágio, a gente vai esclarecer bastante sobre o tema de dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem. E não esquece de curtir, pode deixar seu comentário, deixa uma pergunta se você quiser. Eu posso buscar e trazer a resposta para você. Então acompanha. Até agora, muito obrigada. Eu te agradeço e até breve. Tchau.